A globalização das religiões. Ecumenismo, parte 1. A união das igrejas e, para ser mais claro, o movimento ecumênico, que é a palavra da moda e que hoje as igrejas estão sendo pressionadas pelo ecumenismo. O que a Bíblia fala sobre isto? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que acordo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, verso 14. Então, de acordo com a Bíblia, não há como unir a justiça com a injustiça. A luz não pode se unir com as trevas. A verdade não pode se unir com a mentira. Deve haver uma separação entre a verdade e a mentira. Lucas 12, verso 51. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, mas dissensão. A palavra dissensão aqui significa desacordo. E nós vemos aqui que o próprio Jesus, falando essas palavras, Jesus não veio simplesmente deixar tudo em paz e não falar de coisas que pudessem desagradar algumas pessoas. Antes, Jesus veio falar a verdade, doa a quem doer. E essa verdade, ela causa separação, justamente porque não temos como unir a justiça com a injustiça. Não temos como unir a verdade com a mentira. E se for para que atropelemos a verdade, que haja até o fim separação. E esse é o princípio pelo qual não apoiamos a união das igrejas. Que esse é um grande plano para preparar o mundo para a vinda do anticristo. Não falar em pontos que não sejam comuns a cada um dos lados é a estratégia deles. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Claramente Jesus mostrou aqui que até o final tende a haver divisão. Observe que nesse vídeo foi falado que as igrejas estão sendo pressionadas a aceitarem esta união. As igrejas estão sendo pressionadas pelo ecumenismo. Quem está pressionando essa união? Podemos dizer que hoje a Canção Nova torna-se sinal de unidade para a igreja no Brasil por estar sediando esse encontro? Realmente, a Canção Nova se torna sinal concreto para a igreja do Brasil, sediando esse encontro ecumênico. Porque é a vontade de Jesus que todos sejam um. E o maior pecado, o maior escândalo da igreja, e a igreja é uma só. Jesus não tem duas esposas. A igreja é a esposa de Cristo. Portanto, o maior pecado e o maior escândalo são as nossas divisões. É difícil chegar à unidade. É difícil. Mas o Espírito Santo o está fazendo. E nós, sediando esse encontro, que é mais uma tentativa de um ecumenismo espiritual, onde nós não estamos discutindo doutrina, mas nós estamos rezando juntos, adorando juntos, cantando juntos, onde nós estamos convivendo, onde nós estamos partilhando as Escrituras juntos, é realmente um sinal poderoso para a Igreja do Brasil, e eu penso para a América Latina todinha, onde os nossos bispos, no documento de Aparecida, nos impulsionam para esse ecumenismo. Nós estamos realizando... Quem está pressionando essa união? A vontade e o mandato da igreja. Mas que igreja é essa? Do decreto Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964, esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. As igrejas estão sendo pressionadas pelo ecumenismo. A vontade e o mandato da igreja. Do decreto Unitatis Redintegratio. Porque o ecumenismo não é uma opção, ela é uma necessidade. Ele faz parte do coração da igreja. Apocalipse 17, verso 5 diz: Mistério, a grande Babilônia, a mãe. Nesse estudo você vai entender que mistério é esse. Você vai entender sobre a grande Babilônia, a mãe. Essa que tem esse grande mistério. Hoje, eu tenho certeza que esta mensagem vai mexer com o seu coração, vai abrir os seus olhos e vai te aproximar desse Deus Todo-Poderoso
que revela os mistérios e que revela também o segredo da profecia a cada um de nós. Quer dizer, no passado, a primeira besta dominou e no presente, a segunda besta está dominando. Aliás, a perseguição aos cristãos virá em nossos dias por uma ação conjunta da primeira e da segunda besta. Mas quem vai executar a perseguição é a segunda besta. Agora, eu vou colocar as duas bestas uma ao lado da outra. E você vai olhar numa tela e você vai ter uma visão do que elas têm em comum e qual é o projeto em comum elaborado pelo diabo e elaborada pelas duas também, porque a primeira e a segunda besta são controladas, dirigidas pelo demônio. Vamos olhar aqui na nossa tela, fique bem ligado nisso aqui, porque você vai analisar as duas, uma ao lado da outra. Vamos lá. As duas bestas, uma ao lado da outra. Você pode olhar nessa tela e ver a primeira besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e ela saiu do mar. A segunda besta, ao lado dela, saiu da terra e tinha 2 chifres que lhe dava aparência de cordeiro e falava como o dragão. Essas duas bestas trabalham assim. A segunda besta que saiu da terra leva as pessoas a se curvarem diante da primeira besta. Já imaginou? Você já sabe que a primeira besta é o poder papal. Então a segunda é um movimento que leva a humanidade a se curvar diante do poder papal. Quem será que é a segunda besta? O que a Bíblia fala sobre isto? Se você quer saber, então nós vamos saber agora. Tenha certeza de uma coisa: esta mensagem vai definitivamente abrir os seus olhos. Vamos pegar a Bíblia e vamos ver quem é a segunda besta do Apocalipse. Vamos lá. Vem aqui. Os Estados Unidos surgiram como nação em 1776. A princípio, eles chegaram naquele lugar despovoado, naquele deserto, e ali um pequeno grupo de pessoas que fugiram das cruzadas, das guerras religiosas, eles chegaram nesse lugar deserto com um propósito. Eles queriam liberdade. Liberdade religiosa e também liberdade civil. Os 2 chifres da besta. Liberdade civil e liberdade religiosa. Chegando ali, naquele deserto não habitado, eles começaram com 13 colônias e aí formaram os Estados Unidos da América do Norte. E, por incrível que pareça, o maior país, o mais influente de todos os países, os Estados Unidos, eles surgiram do protestantismo. Ou seja, os crentes, numa linguagem mais popular, os crentes, os protestantes, foram as pessoas que criaram, que deram origem aos Estados Unidos. Inclusive, até hoje, nós costumamos dizer que os Estados Unidos, eles são um país protestante, enquanto que Roma, enquanto que a Itália, enquanto que o Vaticano é, com certeza, um lugar católico. Nós temos, na verdade, 3 situações, 3 religiões. Seria o protestantismo, o catolicismo e também o espiritismo em todas as suas formas. Quem protesta, protesta contra